E se eu dissesse que o confronto político mais explosivo não aconteceu a portas fechadas, mas bem na frente das câmeras, dentro do Salão Oval? Esta é a história de uma reunião que deveria fortalecer os laços entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Mas, em vez disso, se transformou em um confronto público acalorado que deixou todos chocados, desde repórteres até diplomatas que assistiam de longe. Era Donald Trump, de volta à Casa Branca, cara a cara com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia em tempos de guerra. E o que aconteceu em seguida revelou nervos à flor da pele, confiança quebrada e um futuro frágil da aliança EUA-Ucrânia. A reunião tinha como objetivo finalizar um acordo importante, um plano no qual a Ucrânia contribuiria com receitas de seus recursos estatais de gás, petróleo e minerais para um fundo de investimento conjunto. Em troca, os EUA continuariam fornecendo o apoio necessário à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Mas no momento em que as câmeras começaram a gravar, ficou claro que essa não seria uma negociação amigável. Sentado ao lado de Trump, estava seu vice-presidente J.D. Vance, e do outro lado da mesa estava Zelensky, que viajou milhares de quilômetros esperando garantir não apenas apoio militar, mas também o respaldo político dos EUs. O que ele recebeu, no entanto, foi uma enxurrada de críticas. J.D. Vance abriu a reunião, não com diplomacia, mas com uma acusação. Ele criticou os presidentes americanos anteriores por sua retórica dura contra Vladimir Putin, dizendo que isso não havia conseguido nada. Segundo Vance, a verdadeira liderança significava buscar a paz através da diplomacia. Uma crítica direta à recusa da Ucrânia em aceitar negociações imediatas de cessar-fogo com a Rússia. Zelensky, visivelmente surpreso, rebateu. Ele lembrou a todos que a diplomacia não era uma novidade para a Ucrânia. Eles tentaram em 2014, em 2019 e em todos os anos desde então. Assinaram acordos de cessar-fogo, contratos de gás, trocas de prisioneiros, todos violados por Putin. A mensagem de Zelensky foi simples. A diplomacia com Putin já havia falhado e a Ucrânia não podia se dar ao luxo de repetir esse erro. Mas antes mesmo de Zelensky terminar, Vance o interrompeu, acusando-o de ser desrespeitoso por trazer essas queixas para o Salão Oval. Segundo Vance, Zelensky deveria estar agradecendo a Trump em vez de discutir com ele. Foi então que Zelensky fez uma pergunta que silenciou a sala por um momento. Você já esteve na Ucrânia? Você já viu como estamos vivendo? Vance descartou a pergunta dizendo que não precisava visitar porque já havia visto o suficiente em tours de propaganda. A tensão aumentou. O próprio Trump interveio, dizendo a Zelensky que a Ucrânia havia se colocado em uma posição muito ruim e não tinha poder de barganha. Nas palavras de Trump, a Ucrânia estava apostando numa terceira guerra mundial. Ele acusou Zelensky de desrespeitar os Estados Unidos, o país que havia fornecido 350 bilhões de dólares em ajuda e equipamentos militares. Sem nossas armas, disse Trump, essa guerra teria acabado em 2 semanas. Zelensky tentou explicar que a Ucrânia sempre foi grata, mas que gratidão sozinha não para mísseis nem salva-vidas. Ele lembrou à sala que, nos primeiros dias da guerra, a Ucrânia ficou sozinha, sem garantias e sem rede de segurança. Mas toda vez que Zelensky tentava explicar, Trump e Vance o interrompiam. O que se seguiu não foi uma conversa, foi um interrogatório. Vance exigiu que Zelensky agradecesse repetidamente, como se gratidão pudesse substituir estratégia. Trump reforçou, dizendo que o presidente Biden só havia dado à Ucrânia lençóis, enquanto ele, Trump, havia enviado javelins para destruir tanques russos. Obama te deu lençóis, eu te dei javelins, repetiu Trump, transformando o momento em uma autopromoção. Toda a troca revelou algo mais profundo, a mudança da postura americana em relação à Ucrânia. Sob Biden, os EUA foram um apoiador consistente do esforço de guerra da Ucrânia. Mas com Trump de volta ao Salão Oval, o tom mudou drasticamente.
Trump repetiu abertamente pontos de propaganda russos, questionou se a Ucrânia merecia continuar recebendo apoio e até insinuou concessões importantes a Putin sem consultar Kiev. Para Zelensky, isso foi mais do que uma reunião humilhante, foi um sinal de alerta. Seu país estava perdendo soldados, ficando sem armas e vendo seu futuro sendo debatido como uma transação comercial. E agora, o presidente dos Estados Unidos, o único país de que a Ucrânia mais dependia, o tratava como um cliente ingrato em vez de um aliado. Em certo momento, Trump disse diretamente a Zelensky: "Vocês não têm cartas na manga conosco agora." Foi um lembrete assustador de que, no mundo de Trump, alianças são transacionais. Poder não tem a ver com valores, tem a ver com influência. E naquele momento, a Ucrânia não tinha nenhuma. Zelensky, tentando se manter firme, disse que a Ucrânia também queria a paz, mas uma paz com garantias. Não outro cessar-fogo vazio que Putin quebraria assim que fosse conveniente. Mas Trump descartou isso, dizendo que a Ucrânia não tinha direito de fazer exigências. A reunião terminou não com um aperto de mãos, mas com frustração e ameaças veladas. Horas depois, Trump foi ao Truth Social, chamou a reunião de significativa, mas acusou Zelensky de não querer a paz. Ele ainda disse que Zelensky poderia voltar quando estivesse pronto para a paz, como se a sobrevivência da Ucrânia fosse uma tática de negociação, e não uma luta de vida ou morte. Isso não foi apenas um colapso diplomático. Foi uma transmissão ao vivo de como as alianças podem se tornar frágeis quando a política substitui os princípios. A Ucrânia, uma nação lutando por sua própria existência, acabou de ser informada por seu aliado mais poderoso que a gratidão importava mais do que a coragem, e que sua sobrevivência dependia de agradar um presidente que via a guerra não como uma luta moral, mas como um acordo a ser fechado. Para os ucranianos que assistiam, a mensagem foi clara: a guerra não era apenas no campo de batalha. Também acontecia em salas como o Salão Oval, onde palavras podiam ser tão perigosas quanto armas. E para o mundo, esse confronto inflamado mostrou o quanto havia mudado desde a volta de Trump ao poder. Os Guerra não estavam apenas recuando da Ucrânia. Estavam questionando por que haviam se envolvido desde o início. Quando as câmeras pararam de gravar, Zelensky saiu da sala com menos garantias do que quando entrou. Trump saiu com uma mensagem feita sob medida para sua base, que os Gürtel não seriam mais o policial do mundo, a menos que ganhassem algo em troca. E no meio disso tudo estava a Ucrânia, uma nação presa entre bombas caindo do céu e acordos sendo feitos a portas fechadas. Essa não foi uma reunião diplomática comum, foi um confronto público que revelou as rachaduras na frente unida do Ocidente, as prioridades em mudança da política externa americana e a realidade brutal de que na geopolítica a gratidão é, às vezes, a moeda mais perigosa de todas.